Nessa palestra falando, você comentou, Belo, sobre a tendência da pesquisa do GPT e como é que a gente está estruturando para entender isso e trazer para o negócio. Porque a gente fala de mídia, né? Você fala de Facebook, Google, daqui a pouco é GPT. Tá? Porque não tem como eles não fazerem isso. Tá? Porque é a maior oportunidade financeira que eles têm. Não é só assinatura para o cara usar. Ele fala assim, você quer uma resposta patrocinada? Você quer fazer uma pesquisa de shopping? E aí você tem que ser ranqueado no GPT, é outro rolê que tem que ser pensado. Para quem chegou depois, bem-vindos. Como eu falei para vocês, o nosso dia hoje, a ideia é ter esse nível de conversa, esse tipo de conversa, para a gente realmente pensar no que está acontecendo, aprofundar o nosso conhecimento. Eu vou assumir aqui com vocês nesse momento, falar um pouquinho da Leadify rapidamente. A Leadify é uma empresa brasileira. Temos mais de 200 clientes espalhados pelo Brasil, temos a honra de ter alguns aqui conosco. Estamos em mais de 20 estados, ano passado a gente gerenciou mais de 4 milhões de anúncios dos nossos clientes. O nosso grupo, né, que inclui também a C7 Auto, ano passado, somados, acho que foram 16 milhões de reais gerenciados em anúncio de cliente. E 8 anos de experiência, como eu falei, a V12, que nós estamos aqui, foi nosso primeiro cliente. A jornada começa aqui com a V12. E a Leadify foi um spin-off da C7, né, que é a nossa agência de tráfego para concessionárias. E em 2023 fomos investidos por um dos maiores fundos semente do planeta, que é a Techstars, e tivemos a oportunidade de estar no Canadá também, acelerando e aprendendo bastante. Dito isso, pessoal, aqui foi uma matéria que saiu e o material do Correio Brasileiro foi feito aqui, Marcelo. A foto foi feita aqui. A gente usou o espaço aqui para fazer esse material, e a gente na época que a gente foi selecionado. Mas vamos entrar aqui no ponto. Acho que eu vou pegar o gancho do Vitor para continuar esse debate que ele trouxe. A gente está falando de IA, mudanças de IA, mudança no mercado, alterações. E no Brasil, eu acho que o Vitor deixou isso claro e as matérias deixam óbvio, né? Que a gente está com um processo de como é que eu torno a IA algo efetivo. Né? Como é que eu torno isso uma ferramenta, como ele falou, na minha caixa de ferramenta, como é que eu otimizo meu tempo. Então hoje, eu tenho, aqui nessa fala com vocês, eu quero falar um pouco da evolução no mercado automotivo, eu vou falar de ferramentas que vocês podem utilizar como indivíduos e gestores para poder otimizar o tempo de vocês, e as que eu uso também, e como é que eu tento otimizar o meu tempo, e como é que eu compartilho com os amigos e colegas, cara, contrata isso aqui, usa isso aqui, tá falando com o Belo ali, cara, eu tenho uma secretária no WhatsApp que é um IA, que eu mando áudio, tem agenda amanhã, tá hora, já bota no meu calendário, já me alerta e tal. E eu pago $3, né? Você imagina o custo de ter uma secretária de verdade. E isso ajuda muito a minha vida. Ao mesmo tempo que eu não quero ter uma secretária de verdade, que não é o meu perfil, eu preciso de um assistente para me ajudar nos meus horários, porque é muita coisa. Então a ideia hoje é passar um pouquinho disso para vocês e depois falar um pouco de como a gente está trazendo isso na visão da Leadify para o negócio. Tá? Só para vocês saberem, por exemplo, a gente está contratando a Proteus Academy do Vitor para toda a nossa equipe. Todo mundo tem que ser, pelo menos, faixa verde na Leadify. A equipe, todo mundo. A gente está, a partir do ano que vem, a pessoa foi contratada, bem-vindo e tal, está aqui o curso, você tem que chegar nesse nível, você tem tanto tempo para fazer, porque aquilo que o iFood está fazendo com o time deles se tornou, por exemplo, uma entrega estratégica minha como líder da companhia. A gente precisa colocar todo mundo com essa mentalidade. E só tem um jeito, né? Botar a mão na massa, aprender. E eu, por exemplo, tive uma jornada que eu vou contar para vocês nesse ambiente que realmente eu não conseguia fazer muita coisa. E hoje eu estou construindo agentes. Eu estou conseguindo construir ferramentas para mim, testando ferramentas para a empresa, discutindo com o meu CTO fluxos de dados. E tudo isso eu aprendi conversando com a ferramenta. Interagindo com ela, tirando dúvida, sabe, e tentando compreender melhor esse mercado. Bem, aí eu trouxe aqui, né, acho que todo mundo fica um pouco confuso com esse lance da IA. Vocês viram muita coisa e teve um dia, vou ajudar vocês um pouco, que eu liguei para um amigo e falei, cara, é muita coisa, velho. É muita coisa que está surgindo. Sabe quando você se sente meio... A gente que acompanha as notícias... Eu que estou lendo tudo o que acontece, falei, velho, é muita coisa, é agente, é plataforma, é ferramenta, eu estava, acho que meio que, chamo de inglês de overwhelmed, eu estava meio,
com a cabeça cansada de tanta coisa e preocupado. Falei, cara, é muita coisa, não sei se eu, como indivíduo, consigo acompanhar isso. Não, calma e tal, é assim mesmo, depois você vai entendendo os fluxos, porque à medida que você vai entrando, você vai ficando até um pouco confuso, porque você fala, cara, será que eu dou conta de acompanhar o que está acontecendo? Né? E eu minimamente consegui entrar nesse ecossistema e interagir com ele, como ser humano, porque está toda hora explodindo. Agora, nos últimos 2 anos, a gente está vivenciando uma aceleração que é inédita. Eu vou dar alguns números para vocês e vocês vão entender onde eu quero chegar. Bem, vamos falar um pouco de aceleração tecnológica. Tá? Aquela foto ali da esquerda ali é Nova York em 1901, só carroça. Tá? E na época o New York Times fez uma matéria perguntando para os donos de fábricas de carruagem o que eles achavam dos carros que estavam surgindo, né, dos veículos. Eles falaram, não, isso aí é modinha, isso é uma porcaria. Nada é tão confiável quanto um cavalo. Horas. O cavalo é confiável. Isso aqui são 10 anos depois de Nova York. O cavalo já é proibido de circular nas ruas. Então, em 10 anos, porque assim, a gente fala de inovação tecnológica como se a IA fosse a grande novidade. A gente está vivendo inovação tecnológica no último século. Né? O século XIX para o século XX, século XXI, evidentemente, né, esses últimos anos, é o período que a gente teve a maior intensidade de inovação tecnológica. Eu vou dar um exemplo prático. Né? Quem é da minha geração, eu tenho 42 anos, quem é dessa geração ou mais velho, nós nascemos num mundo analógico. Que tinha telefone, listas amarelas. Carlão, não vou citar seu exemplo, para não te constranger aqui, tá? Mas a gente viu, eu nasci numa casa que o celular chegou depois, o computador era adolescente, a gente viu o mundo se transformar. E a gente agora tem uma população que nasceu totalmente digital. Meu filho, né, ele nasceu num planeta diferente. Então a gente enxergou o mundo se transformar. E isso já é um baita desafio, porque a gente nasceu numa outra era. Se vocês lembram da casa dos nossos pais quando a gente era criança, era outra era. É outro mundo, outro planeta, como você viajava, se guiava, pesquisava, se comunicava, se conectava. Esse processo de evolução aqui, ele está sendo cada vez mais intenso. E aí eu trago um exemplo mais recente, né, que a gente viu aqui em Brasília, acho que em outras cidades também, o Uber, táxi e tal. E eu sempre brinco que eu não quero ser o taxista. Porque o taxista, na época, o que ele quis fazer? Ele foi para a porta do aeroporto bater no Uber, você lembra? Era porrada, pegava um pedaço de madeira para derrubar os caras, tirar do carro, não vai ter Uber, na força. Só que o mercado aderiu e você não controla a força do usuário. E o taxista, ou ele ia ter que botar balinha, aguinha, melhorar, lavar o carro, ser mais educado, usar a ferramenta a seu favor, ou ele ia parar de trabalhar. Não tinha opção. Hoje é muito difícil um táxi que não use aplicativo. Ele entendeu que aquilo era uma ferramenta também. Como é que você se adequa? E foi um pau, vocês lembram, foi quase 2 anos de briga, manifestação, não vou ter... A gente não consegue segurar o processo. A gente não consegue travar o progresso das coisas. Então, eu sempre dou exemplo, a gente nem pode ser o dono da fábrica de carruagem e negar o que está acontecendo, nem pode ser o taxista que quer, isso não vai acontecer, porque vai. É assim, ou a gente acompanha de alguma forma, ou usa a nosso favor. Pô, eu vou usar a ferramenta para que eu faça o meu negócio melhor. E eu acho que é sobre isso que o Vitor gosta tanto de tratar e faz muito bem, que eu acho que é importante a gente lembrar. Bem, o mercado automotivo, ele é um mercado que absorve muito rápido a tecnologia. Tá? Algumas coisas ele não absorve por estratégia. Então, o carro elétrico já podia estar rodando há 50 anos, mas a indústria do petróleo não permite, mas isso é business, é outra coisa. Mas a tecnologia já existia para isso ter sido feito, mas não havia interesse. Só que a gente sempre absorve esse processo. Então, você tem a primeira revolução industrial, que é com a mecanização, as primeiras fábricas, que é a repetição, né? O motriz, a força motora da fábrica gerando um movimento contínuo ali e tal, fazendo aquilo acontecer. Depois, o grande boom, né, que é aquela foto que eu mostro em Nova York, do Ford T, acontece em 1908 com a chegada do Ford T e a expansão da produção do carro em massa. A partir dali mudou a história da mobilidade no planeta, o carro se torna algo fundamental, se torna uma indústria, se torna um negócio que hoje todos nós de alguma forma diretamente participamos dela, e a partir daí
o carro começa a ser o objeto que, além de mudar a mobilidade, ele incorpora nele a tecnologia. Nos anos 20 vem a hora do rádio. A indústria mete o rádio no painel do carro. O carro foi um dos primeiros multiplicadores do uso do rádio. O rádio surgiu, já tinha carro com rádio no painel. E durante anos, né, o rádio estava ali presente. Inventaram a tela de multimídia, o celular com tela. O iPhone surgiu pela primeira vez. Deu poucos anos, tinha uma tela no celular, no painel do carro. A tecnologia, ela vai sendo incorporada aos poucos. Quando você tem de 50 a 60 a era da televisão, a indústria automotiva não consegue botar a televisão no carro, até coloca, mas é um trambolho, mas ela entende que a televisão é um canal de mídia. E aí todo mundo pegou a fase que as montadoras gastavam tubos na televisão. Porque ela entendeu que aquilo ali era um canal de marketing. Então, se o carro não evolui dos 50 para 60, você não tem grandes saltos tecnológicos na indústria. Você tem aumento de motores, muscle cars, V8, V12, V10, V6, mas o processo de combustão é o mesmo. O rádio no painel, um pneu talvez melhor, mas você não tem grandes saltos tecnológicos. Mas no marketing, a indústria automotiva começa a botar para derreter. Ela entende que na televisão ela gera o desejo, ela começa a se posicionar. Ou seja, de algum jeito ela vai se adaptando ao que está acontecendo no mercado. E aí, quando a gente tem, né, a internet e a digitalização, é uma transformação definitiva que começa as pessoas, né, entenderem que o carro precisa se conectar às coisas, a internet das coisas. Né? Então, eu até outro dia, a gente falando com um concessionário, falando, é interessante, né, como muitas vezes o cliente chega no salão e ele não quer saber do motor do carro, ele quer conectar o celular. Quantas portas USB tem? Tem carregador por indução? Tem Android Auto? Tem Apple CarPlay? Eu consigo ver os meus dados na tela? Eu consigo usar comando de voz? Já é inteligência aplicada no carro, já tem isso há muito tempo. Você dá comando de voz, o Google processa o dado e ativa alguma coisa no veículo. E aí os carros chineses depois chegaram, já não, você dá comando para o carro. Levanta o vidro, abaixa o vidro, abre, né, eu estava vendo o Haval, né? Ele chegou com um comando, você fala, cara, abre o teto solar, você conversa com o carro, ele gera comandos físicos na operação do carro, não é mais apenas da mídia. Então você tem uma mudança considerável nesse processo. E evidentemente, de 23 para cá, você tem a automação e inteligência artificial na veia, né? Tanto nos modelos de marketing, quanto na indústria, quanto no produto. E aí eu vou falar um pouquinho, né? Eu acho que o Marcelo esteve no salão, não sei quem mais foi no salão do automóvel. O salão, para mim, é o resultado disso. Né? Domínio chinês, com carros que incorporam isso na essência do modelo. Isso é uma mudança ferrada de para onde as coisas estão andando. E estão acontecendo agora e a gente está vendo na nossa frente isso acontecer. Tá? Bem, existe também um ponto que eu acho que contribui para esse processo. E que a gente às vezes esquece, mas é importante. Né? A gente tem, além dessa era que já vinha acelerando, a pandemia ela acelera em 5 a 10 anos a digitalização do mundo. Eu sempre gosto de falar isso. Eu sempre dou o exemplo do meu sogro, né? Que nunca tinha comprado online, mas na pandemia, como ele era mais velho, tinha medo de sair de casa, ele começou a fazer compras no Pão de Açúcar pelo celular. E aí ele descobriu o AliExpress, ele é pescador, aí ferrou. Aí começou a chegar caixas e caixas de coisa, minha sogra ficou maluca, mas você pega um homem de quase 80 anos que nunca tinha comprado online para virar um usuário customais e que ele entendeu que ele não precisava mais ir no Pão de Açúcar. Ele podia só chamar o cara que entregava na porta, que ele podia ir no AliExpress comprar um carretel, que ele podia não sei o quê, e ele se divertiu com aquilo, ele ganhou, e ele se sentiu livre e seguro. Como o meu sogro, nós tivemos uma aceleração de dezenas de idosos. Pessoas que não estavam na faixa de usuário, que se tornaram por uma questão de necessidade, beleza? Mas nós também tivemos uma intensificação de quem já usava. Então eu que já usava, comecei a usar mais, porque eu estava em casa trancado, eu tinha que resolver coisas e tinha que ser tudo online. Vou dar um exemplo prático, acho que o Eldon lembra, acho que foi um dos maiores períodos de crescimento da C7. Eu chegava para os nossos clientes, loja fechada, tem que vender, e aí, como é que faz? Então você tinha que trabalhar online, entregar online, vender online. Você tinha que. Então a pandemia de 20 a 22,
eu vi algumas matérias, outras falam de 5, outras falam de 10, mas eu acho que de 5 a 10 anos ela empurra o uso da digitalização. E o Brasil é um monstro, né? O Vitor tem razão no uso do digital. Nós somos o top 3 usuário do Facebook do mundo, top 3 Instagram, a gente usa muito. A gente só não usa bem. Porque o que o Vitor falou aqui, eu quero fazer um paralelo. Se você perguntar para o ChatGPT qualquer coisa que você quiser aprender, ele vai te dizer, ele vai te sugerir um caminho para você aprender. Tudo bem? Beleza. Mas o YouTube já tem quase 30 anos e lá também tem. Você digitar no YouTube, quero aprender inglês, você aprende amanhã. Minha pergunta é, você aprendeu? Quero melhorar minhas técnicas de venda. Você vai digitar no YouTube e vai ter lá. Você aprendeu? Tenho interesse por pintura a óleo, tela a óleo. Com certeza no YouTube vai ter um cara foda, bom pra caramba, que vai te ensinar como você começa até você virar pró e tal. O problema é que a gente usa para rir, para se divertir. A gente não usa pra gente melhorar. Então, se você tem uma ferramenta que tem 30 anos no mercado, que é o YouTube, e que para mim é uma revolução tecnológica de como a gente interage com conteúdo disponível, e a gente usa para rir, o ChatGPT é a mesma coisa. As pessoas usam para fazer perguntas pontuais, mas ela não entende a potência que aquilo tem para tornar você um profissional mais eficiente, o seu negócio melhor, como é que você otimiza. Então tem uma oportunidade, só que não é novidade, sempre teve. Quando surgiu o Google, você podia pesquisar um monte de coisa. Quando veio o YouTube, você podia assistir um monte de coisa. E a gente sempre se limita a estar num papel de um usuário faixa branca. Vou usar o exemplo do Vitor aqui. O que a gente não entendeu é que quando você dá um passo a mais, muda o jogo. Para você, para o seu negócio. Você começa a ser muito mais eficiente, você começa a entregar mais, você começa a entender as coisas, você começa a interagir com mais, você começa a fazer perguntas mais estruturadas, você começa a conversar sobre temas que você não conversava. E isso vai acumulando e você vai ganhando degrau no processo, você vai ganhando estofo, porque você tem a ferramenta para te dar suporte. Isso, acho que eu e o Alfredo, a gente dá aula no MBA de Gestão de Concessionárias lá da FISUL, que é organizado pelo grupo Breitkopf, lá de Santa Catarina. Aí um aluno uma vez me perguntou, professor, como é que eu aprendo IA? Aí eu falei, pergunta para ela. Abre o GPT e fala, como eu aprendo sobre IA? E vai interagindo no talo. Não tem como você não aprender. Usa ela e testa ela e aplica ela para você. E aí você vai ver o baita resultado, porque foi isso que eu fiz. E aí, claro, você conversa com um amigo, tira uma dúvida, fala com outro e tal, começa a integrar as coisas, você começa, opa, isso aqui tá... Agora, só faz sentido se você melhorar a tua performance, se você se organizar melhor, pessoalmente, ou se você melhorar o negócio. Fora isso, é diversão, e diversão não funciona para negócio. Tá? Então, acho que o foco que a gente tem hoje é entender esse processo, entendendo que o setor automotivo sempre evoluiu, sempre. Eu acho que fica óbvio aqui com aquela jornada que o setor automotivo ele é tecnológico, apesar de ser um mercado tradicional, ele é altamente tecnológico. As fábricas se tornaram mais modernas, os carros são mais sofisticados, os processos de venda mudaram, a forma de atrair o cliente está alterando. Mas a gente está vivendo a maior aceleração tecnológica de todos os tempos, não tem também como negar, acho que o Vitor deixou bem claro na fala dele. E a IA não é mais uma etapa, ela é uma engrenagem do processo. Tem uma frase que eu ouvi, eu gosto de repetir, que é IA é que nem energia elétrica. Você não está preocupado com a energia elétrica, ela está aqui, está tudo funcionando. A gente se acostumou tanto, porque a energia elétrica é um salto de desenvolvimento para a humanidade. Desliga o disjuntor da sua casa 48 horas e vê como é que vai ser sua vida no inferno. Isso é um inferno. A gente não tem nem noção, porque a gente se acostumou com isso. E para mim a IA é a mesma coisa, ela vai estar aqui, conectada, ela está acontecendo, e a gente vai se acostumar com isso. E aí você tem que aprender a lidar com esse processo. E hoje, ignorar esse processo, o impacto é muito mais rápido e profundo pela velocidade das coisas. O ritmo está muito louco. Então, eu botei aqui o exemplo, né? O salão do automóvel, para mim, reforçou essa tendência. Quando eu fui no salão e comecei a ver algumas marcas, eu não sei se você viu a Caoa, aquela Avante, a Avatar. Que isso, cara? Você fala, que carro é esse? O que esse cara está fazendo? Não, o carro é um negócio absurdo. O carro conversa, fala, você interage com o carro num monte de situação. E aí a GAC veio com um drone de 2 lugares.
Drone de 2 lugares, elétrico, que você, como um indivíduo comum, pode puxar lá, manejar e tal, conversar. Você fala assim, cara, os caras estão indo para um outro universo. E isso, claro, vai ter impacto na nossa indústria. Para mim, o Salão do Automóvel, ele resume 2 tendências. Os chineses não têm mais retorno. Tá? As companhias mais tradicionais, por exemplo, estão tendo desafios para mostrar lançamentos que tem sex appeal. A gente conversou sobre isso, né? Como é que você gera desejo com... Como é que a Volkswagen vai com o Polo? Você entende? Assim, como é que você põe o Polo lá exposto? Se você tem aquilo ali, assim, aquilo ali é o que chama a atenção. Beleza, talvez o Polo é que eu possa comprar, mas aquilo ali é o que eu quero. É o que meus olhos chamam, é onde você quer apertar, entrar, fuçar e tal. É o carro, é aquele outro tipo de carro. E o carro dos caras tem isso na veia. Tá? Tem essa questão da IA dentro. Ontem, a Quatro Rodas soltou uma matéria, depois vocês olham no Instagram da Quatro Rodas, sobre esse New Nome, que é uma telinha com essa cara que fica no dash do carro, que já vem embutido nessa fábrica, e ele interage com você na operação do carro. Você fala com ele, cara, tá muito quente, aí ele ri e tal, vou baixar para você e tal. É tipo o teu brother ali do carro e tal. E eles dispararam as vendas na China. E ele tem um efeito humano. Quando você vai botar o dedo para apertar, ele olha para baixo, olha para cima. Quando está muito quente no carro, ele sua. Quando está muito frio, não sei o que, ele põe um casaquinho. Não. Aí você fala, nossa, que besteira. Cara, para você, porque a geração Z vai comprar isso uma tonelada. No dia que um carro desse chegar, esquece o resto do Brasil. O jovem fala, é o meu Tamagotchi aqui do carro, para eu brincar. Eu vou dar nome para ele, vai me responder, eu vou escolher a voz, eu vou falar e tal. Então, assim, isso aqui é o que vai mudar realmente o negócio. E é isso que está vindo, tá? Isso aqui na China já está sendo produzido, vendido. Olhe depois o Instagram da Quatro Rodas, foi o último post que fizeram ontem lá no Rios deles. E é muito interessante, porque olha só, ele tem carinha, olha para o lado, não sei o que, interage. Eu falei, pô, divertido esse negócio. Aí o cara até fica com... Olha só que negócio, você gera uma sensação de carinho com o seu carro, porque tem um personagem humanizado que interage com você e responde aos seus desejos, te ajuda na pilotagem. Muda o jogo, não é mais sobre motor. É sobre interatividade, né? Sobre conexão. Responde a comandos de voz, tira selfie, cara. Imagina, eu vou tirar uma selfie com a minha família no carro, ele vai lá, tira e bota na mídia para você a foto. Aí pronto, acabou. Você tira selfie, acabou no Brasil. Não tem para ninguém. Tirou selfie no Brasil, né? Você já conhece o brasileiro, esse carro vai ser o mais querido de todos. Ele aprende as preferências, ele te pergunta, você quer o banco do jeito de sempre? Imagina. Assim, você vai pelo horário e pelo dia, você vai para sua casa, né? Posso botar a rota no teu GPS? Tipo, esse nível de coisa que tá acontecendo. E, evidentemente, a conexão emocional. Porque acaba gerando, o ser humano, a gente é maluco, um afeto com o tal do bichinho. Porque ele é bonitinho, ele é simpático. E ele te responde, ele é educado. Aí você quer tratar ele bem, né? Agora, como é que a gente pode usar isso a nosso favor? Beleza, Aurélio, entendi como o carro está. Quem vende carro, seja concessionário ou lojista, a gente não tem como impactar na tecnologia do veículo. Ela vem. E a gente se vira. A gente não tem controle nesse processo. Então tem um processo que você consegue controlar, que é você mesmo. Como é que você interage com isso? E como é que você projeta isso no negócio que você opera. Beleza? Então, a minha sugestão é tentar trazer para vocês alguns pontos, né? Tipo, dando continuidade ao que o Vitor falou, 10 coisas que a IA já pode te ajudar agora, nesse momento. Não sei como eu posso começar. Tá aqui, ó, escrever ou editar qualquer coisa. Você pode fazer isso agora. Preciso mandar um e-mail, um texto, um comunicado, um informe. Eu preciso comunicar algo para a montadora e eu não sei como fazer. Cara, me ajuda. Ela pode fazer. Resumir e explicar conteúdos complexos. Tá? Você pode fazer um dump de arquivos e falar, cara, me resume esse assunto, eu preciso entender. Eu vou falar até depois do Google LM, ele consegue gerar um áudio para você de resumo para você ouvir no carro, para você ouvir no celular, qualquer coisa. Então, assim, não tem mais como você não aprender alguma coisa. Acho que a IA traz isso, assim. Você não sabe só porque você não quer mais, porque agora ela permite você aprender de qualquer jeito e do seu jeito do que é melhor para você. Ensinar qualquer assunto, ser seu parceiro de pensamento. Eu uso muito isso, boto no áudio e começo a conversar. Cara, eu tô com a ideia assim, sensado, o que você acha? Depois eu pego esse resumo, estruturo isso no mapa de ideia e fico fritando e tal, mas isso me ajuda.
tá? A você dividir, às vezes uma coisa está na cabeça e fala, não quero perder isso, não quero... Como é que eu posso evoluir tal coisa? Automatizar trabalhos repetitivos, geração de relatórios, limpeza de dados e etc. Simulações de papéis. Você pode fazer um roleplay para o seu time de vendas, por exemplo. Você cria lá, ó, você é um personagem, assim, um cliente chato que vai me incomodar, tará, tará, e bota o cara que você está contratando para ser vendedor sentado, dá play no áudio e fala, conversa com esse cara aí. Vende para ele. Sua vida vai ser um inferno a partir de agora. Você vai ter 10 minutos de inferno com esse cara aí, para você testar o skill do cara. Você consegue fazer roleplay? Consegue. Você pode fazer media training, o que você quiser. Você pode testar o que você quiser. Conectar você a ferramentas via APIs. Você pode plugar numa planilha, no banco de dados, no WhatsApp, e você criar coisas a partir disso. E por último, você pode organizar a sua vida. Eu sou... Eu acho que eu até brigo, né? Eu passo um pouco do ponto, né? Porque eu tenho uma conversa no GPT, que é o planejamento familiar, que eu divido com a minha esposa. A gente dá ok lá e vai dizendo tudo que aconteceu no planejamento e ele vai atualizando pra gente. Oh, você bateu a meta, você chegou, você não sei o que, vocês fizeram isso, faltou tal coisa vocês não fizeram, tarará, tarará. Isso é pessoal. Mas eu organizo minha vida e ficou muito mais fácil. Porque eu pergunto, o que está faltando mesmo do nosso plano? Isso. Tá pronto. Ah, é mesmo, tá, beleza. Manda no WhatsApp, então a gente tem que cuidar de tal coisa aqui em casa, beleza. Então, e aí tem 4 áreas de aplicação imediata, porque isso aqui é o que você pode fazer. Eu enxergo muito prático, desenvolvimento pessoal, que é o primeiro, é você se desenvolver, ou o seu time, ou as pessoas ao seu redor. 2, gestão. Se você usa da maneira correta, você gerencia melhor. Você recebe uma planilha de dados financeiros, você processa ela no GPT, você tira a dúvida que você quiser. Tá? É muito prático isso. Você faz projeções. Cara, se meu fechamento do mês foi assim, sua margem foi Y, como é que eu preciso, quando o volume que eu preciso vender para bater tal coisa no período, tarará, tarará. Ele vai calcular e vai te entregar a projeção. Bonitinho. Então, a gente precisa entender que como gestor, isso ajuda demais. Marketing, evidentemente, e essa é a nossa praia, mas isso pode ser também uma baita ferramenta, não só para o que a gente faz de tráfego pago, mas para geração de conteúdo, como o Vitor falou, tem ferramentas que cria vídeo, eu vou dar um exemplo para vocês agora, e vendas. Porque você pode ter agentes atendendo seus clientes, você pode ter agentes processando informações, você pode ter agentes fazendo triagens, e isso muda o jogo. Tá? Bem, opa, fui para trás, vou para frente. Então não se esqueça, né? Isso aqui é importante. Ah não, é aqui mesmo. Ferramentas de girar para o dia a dia, que eu recomendo para quem quer dar um passo mais forte aí para poder... Primeiro o GPT, é óbvio, assim, se você não tem o GPT, está errado, tem que ter. Eu não trabalho GPT, eles já estão ricos o suficientes para isso, mas não tem jeito. Assim, você não tem o GPT para te assessorar, hoje... Eu estou falando do Pro, tá? Não estou falando do Free, não. Estou falando do Prozão mesmo, custa R$123 por mês e vale cada centavo. Vale cada centavo. O que aquilo ganha de tempo para mim não está no gibi. Está pago pelo que eu ganho de tempo em processar a informação. A gente hoje usa, né, TETIC, ele transcreve todas as calls que a gente faz e pode gerar resumos com IA. E isso eu tenho um banco de dados com todas as calls da empresa. Então, se o cliente falou tal coisa, eu vou lá na call, verifico se foi dito, o que foi combinado e tal, e etc. E a gente tem um censo. E nós conseguimos hoje avaliar até o atendimento do nosso time de CS, pegando todas as calls e colocando lá dentro para saber como é que está a performance, o que dá de feedback e tal. Então, a gente está mudando o formato, usando isso para avaliar as interações do nosso time com os nossos clientes. Então, isso... tem o Toki, que é a secretária virtual. Eu pago $3. É como se fosse uma pessoa no WhatsApp ali, um número do WhatsApp, que eu mando áudio. Amanhã eu tenho reunião com o Marcelo, 14 horas. Já põe na minha agenda, já crio o alerta, já integra essas informações no meu e-mail. E aí, acabou aquela história de... Nossa, pra você ter noção, ele lê imagem. Minha esposa mandou um convite para um aniversário do amigo do meu filho. Eu mandei lá, ele leu a imagem e falou: o aniversário do fulaninho já está lançado na sua agenda, dia tal, tarará, tarará. Quer compartilhar com a sua esposa? Aí ele gera o link, eu encaminho, ela confirma, tal, beleza. E eu não preciso preocupar com isso. Porque esse que é o lance. Eu acho que a IA tira da gente preocupações que tiram a gente do foco. O meu foco é gerenciar o negócio, né? É gerenciar, vamos dizer assim, minha família e tal. Então tem que gastar tempo com isso, não é preocupado em lançar na agenda. Se tem uma ferramenta que faz isso melhor que eu vou usar ela.
Tá? Então, para eu que trabalho muito viajando com o celular, isso aqui virou uma ferramenta poderosa. O Gemini do Google, que ele tem a mesma função do GPT, mas tem outro, como é que é o nome? Outro dono, né? Que é o Google nesse caso. O notebook ele do Google, aí é uma baita ferramenta. Você pode criar, principalmente para quem gosta de aprender e estudar, você pode pegar um dump, né, que a gente chama de vários arquivos sobre um tema, colocar lá e ele gera os resumos, perguntas, cards, áudio, vídeo, resumo do tema. Então você quer aprender uma parada, então o que eu faço, por exemplo? Todas as minhas reuniões com o cliente, eu crio um LM, eu tenho um LM chamado Minhas Reuniões com Clientes, as que eu faço. Eu coloco nesse LM lá, beleza? O transcript. Aí eu coloco a cultura da Leadify, as coisas da Leadify e falo, cara, o que os clientes comentaram que é o mais importante para a gente otimizar na ferramenta? Isso, no dia tal, isso. O que eu posso aprender com isso? Isso. E ele gera, só que ele só consulta esses documentos, é fechado. É como se você criasse a sua inteligência artificial, que vai consultar só essa base de dados que você construiu. Então, eu tenho uma dúvida sobre como abordar o cliente. Vai estar aqui todas as calls que a gente fez, só perguntar que ele vai tirar sua dúvida. Então você pode criar uma base de dados sua fechada. E por último, né, você tem o Napkin, que é para... Você conecta notas, ideias, insights num ambiente só, e ele acaba gerando um resumo e conectando essas informações para facilitar. E o Google AI Studio, que é um ambiente para você começar a desenvolver aplicações conversando com ele. Quer um dashboard XPTO, com esse dado, ele vai criar para você. Quer uma ferramenta, ele constrói. Tá? Então, para quem quiser experimentar, eu recomendo bastante. Bem, mas não esqueça desse ponto. A IA molda o comportamento do novo consumidor. Então, a gente tem que mudar porque o nosso consumidor vai estar mudando também esse comportamento. E aí tem, implementar IA, melhorar a experiência, educar, aí aumenta a expectativa do usuário. Vou dar um exemplo, né? Depois que você começa a usar um carro que tem Bluetooth, multimídia, não sei o que, você não quer mais não usar. Já era, não tem volta. O consumidor ele deu um passo que ele não quer mais voltar. Quando o consumidor começa a se acostumar a ter atendimento 24 horas, a ter resposta, mesmo que seja com IA, ele não quer mais não ser atendido ou esperar demais. Então, você começa a criar layers de experiência que não tem mais retorno. O consumidor vai dar um passo e a gente, como consumidor, é assim. Depois você experimenta um negócio bacana, você não quer mais voltar, você quer consumir dali para frente. Esse é o tiro. Então, esse é o ciclo você implementa, melhora a experiência, educa o teu usuário, o teu lead. Isso aumenta a expectativa, evidentemente, mas aí você tem uma vantagem competitiva. E esse é o ciclo que vai gerando. Se você não tem vantagem competitiva no processo, você acaba ficando para trás. E aí, vou dar um número vou dar um exemplo prático do Vitor aqui, tá? Google GPT. Isso aqui, cara, foi feito uma avaliação dos hits de busca comparados, GPT e Google no último ano, beleza? O GPT já assumiu um pedaço muito grande e, tipo assim, em 1 ano e meio. É muito rápido. O Google demorou, 20 anos para chegar nesse patamar, o GPT em 1 ano e meio já está ali e isso já aumentou esse ano. Tá? Se eu não me engano, ele já bateu 1 bi de consultas. Cada 1 bi que ele bota aqui, ele tira daqui. É que nem share de mercado, né? Quando a gente fala de montadora. O Brasil vende 2 milhões e 200 mil carros. É por aí, 100, 2 milhões e 100 e tal. É isso aí. A diferença é quem vai vender, de quem que o chinês vai tirar. Né? O volume não muda. O que vai mudar é quem vai vender menos ou mais no jogo. Aqui é a mesma coisa. O volume não muda. Quer dizer, ele vai migrar. Né? O volume de buscas vai estar em torno disso, só que um vai perder, o outro vai começar a ganhar espaço. Evidentemente que isso mostra um novo comportamento das pessoas. Eu vou voltar no que o Vitor falou. Vamos começar a buscar no GPT. Um dos dias que a gente comemorou lá na empresa foi quando o nosso Leadify Drops foi citado no ChatGPT. O que é o Leadify Drops? Ele é isso, assim que funciona. Então, esse é o nosso podcast, que a gente produz com inteligência artificial. Os apresentadores não existem. Nós fazemos o texto, processamos o conteúdo, geramos as vozes, botamos no ar 5 minutos de conteúdo interessante sobre tecnologia, marketing e tarará. E a gente, foi uma ideia besta, assim, vamos fazer. E aí, quando eu estava na Fenalta, eu escuto lá o negócio de vocês, legal e tal. Aí teve até um filho de um lojista que falou, que ele ouvia a gente e falou, mas me conta aqui, é de verdade? Ele ficou meio que... a gente que está acostumado com esse tipo de conteúdo, a gente consegue perceber, mas a maioria da população não. Então a gente conseguiu criar um conteúdo de qualidade, sem gastar R$1, ranquear no GPT,
ranquear no GPT. Porque a gente precisa entender como ranquear no GPT para ranquear o nosso cliente quando isso estiver disponível. Porque daqui a pouco o investimento de vocês vai ser no Google, vai ser no Meta e no GPT. O GPT vai patrocinar essa parada. Ele vai ter links patrocinados, pesquisas patrocinadas, área de shopping. E aí, a infraestrutura que a gente está construindo na Leadify, que foi o grande avanço desse ano, é que o GPT é só mais um canal. Então, para a gente, tanto faz. Se a gente entende e se integra com esse canal, eu vou distribuir o teu carro lá também. E eu vou atrair cliente. E se tiver daqui a pouco o Gemini ou qualquer outro, a gente pluga e está tudo bem. A infraestrutura ela é preparada para se plugar em qualquer um desses canais. Porque daqui a pouco eu faço isso. Eu quero comprar um carro SUV numa faixa de tantos preços, GPT. O que você me recomenda? Olha, tem a V12, tem não sei quem, tem isso aqui, tal. E ele pode até perguntar para o usuário, você não paga o GPT, então eu vou te mostrar algumas respostas com anúncio, tá bom? É lá que você quer estar. Porque é isso aqui, aquele índice que eu mostrei do GPT esse ano vai dar mais outro salto. Vai dobrar de novo. Tá? E aí, para não estourar o tempo aqui e não tomar uma puxada de orelha, o que a gente fez na Leadify? A gente começou a incorporar esses elementos na plataforma para poder dar esse passo enquanto a gente preparava a arquitetura e a infraestrutura para poder plugar tudo isso. Porque tem outro ponto também. Algumas ferramentas, por exemplo, N8N é super legal, mas não é escalável. Mockup é legal, mas isso não resolve a vida de ninguém. Você tem que ter infra, você tem que ter arquitetura robusta para aguentar o processo. Então nós temos que construir isso. Então a nossa inteligência artificial, ela usa o GPT, ela usa o Gemini, mas nós temos a nossa também, porque se cair tudo eu não paro. Eu não posso depender, de novo, é só mais um canal, é só mais uma inteligência, mas eu tenho a minha de infraestrutura para poder aguentar. E aqui, quando eu clico aqui no canto, na nossa ferramenta, você conversa hoje com o nosso assistente. Cara, eu não entendi o que é o top 5 produtos. Você pode me explicar? Ele vai te responder, vai trocar ideia, vai perguntar. O cliente abre ticket ali se quiser. Cara, estou com um problema, não recebi o boleto. Cara, eu acho que meu site saiu do ar, preciso informar vocês e tal. Você vai abrir, clicar ali, vai falar. Isso vai cair para o meu time como um ticket, vai cair lá na mão do André. E o André vai entrar em contato para resolver o problema. Isso diminui muito a operação do time de CS. Porque o cliente vai lá e fala o que ele quer, isso vira um ticket e vai embora. Então hoje isso já acontece, tá? E a gente agora, criou, deu mais um passo na inteligência artificial, integrando com o estoque, tá? Tem um botão, que você clica lá no site, que é o botão do WhatsApp, ele abre o chat, e aí você integra no estoque, conversa, manda áudio, a parada toda. E o mais legal de ser integrado no estoque é que tem 2 pontos que são estratégicos, porque eu tenho uma tese, tá? Inteligência conversacional é commodity, todo mundo tem. A diferença é se aquilo está calibrado para o teu objetivo de negócio. É diferente. Então, lá, na Fenalto, a gente estava lá, várias empresas têm, está tudo bem. Só que eu tenho que entender se aquilo é o objetivo do meu negócio. Eu estou falando do meu negócio como Leadify, e do cliente, o que vai atender o teu interesse. Tem várias no mercado, está tudo bem. Então, na nossa, existe uma lógica, que é, eu distribuo o produto via Leadify automaticamente, atraio esse cliente, atendo esse cliente integrado ao estoque, entendo essa conversa, e eu vou fazer remarketing para esse cliente depois da conversa, do produto que ele quer. Existe um passo além ali que está focado na nossa estratégia de marketing, para poder entregar melhor para o cliente e perseguir o melhor lead para vocês. E isso é diferente. Outras não fazem isso, fazem outras coisas. Mas do ponto de vista do marketing, a nossa é feita pensando nisso. Entender o que o cara está falando e continuar perseguindo com ele nas campanhas. Então, se você entra na inteligência artificial e fala, nossa, eu quero um Onix, a ideia é que a gente possa ir atrás dessa pessoa no Insta, no Google, no futuro no GPT, mostrando esse Onix para ele, fazendo um inferno na vida dele até ele comprar esse carro de vocês. E isso ajuda bastante. Ao mesmo tempo que quanto mais dados eu tenho dessa conversa, melhor eu otimizo as campanhas. Porque eu trabalho via API, eu troco dados, otimizo campanha, melhoro a qualidade do lead, persigo mais gente e a gente gera um ciclo positivo no processo. E aqui, alguns exemplos, Tipo, estou procurando um SUV, ótima escolha, tal. Ele vai lá no estoque e puxa os SUVs. Se você falar, quero um carro até 80 mil, ele traz. Qual é a vantagem?
não tira férias, não sai para fumar, não tem atestado, não erra português, não entra com processo trabalhista, obedece. Se você falar, sei lá, qual o jargão da sua loja lá? Vem para Rei Motors. Se você falar, todo mundo que entrar aqui infeliz, todo mundo, você vai dar bom dia. Que bom que você veio para Rei Motors. Ele vai fazer isso sempre. Ele nunca vai esquecer de fazer. Ele vai acertar todas as vezes. Você vai padronizar o processo. Você vai melhorar a experiência do seu cliente. Seu cliente agora vai esperar que ele seja atendido assim. Esse que é o lance da inteligência artificial. Você padroniza, você calibra ela e você ensina e você gera um processo que nós humanos, infelizmente, não conseguimos fazer. Mandou áudio, processo áudio responde, está tudo bem. E agora a gente está finalizando, né, a integração com o WhatsApp, porque isso tudo acontece sem precisar usar o WhatsApp. Eu não preciso ocupar seu telefone. Eu posso transferir para lá. A inteligência está trabalhando, beleza. Depois ela integra para o WhatsApp e essa conversa ela continua tocando lá. De novo, o WhatsApp para a gente é só um canal. Pode ser no inbox do Instagram, pode ser onde for. A inteligência existe, ela vai só ser plugada em canais para poder interagir com o teu usuário. Isso é o que a gente está construindo. E aí, no ciclo de automação de leads que a gente opera, que é atrair o cliente, né, através do teu veículo, qualificar ele, coletando dados, adquirir ele, que é quando eu pego essas informações e eu entrego na infraestrutura do CRM, no WhatsApp, no e-mail, onde for, eu tenho uma etapa que é o atendimento, que pode acontecer com inteligência artificial. Por que não? Se o cara entrar 3 da manhã porque ele brigou com a mulher e falar quero comprar uma Hilux e mudar de vida, a inteligência artificial vai falar, tá bom, eu tenho 3 aqui, qual que você gostou mais? E a gente sabe que 40% das pessoas compram de quem atende primeiro. Eu estou nesse rolo. Se eu tiver que pesquisar alguma coisa, eu vou comprar do primeiro que me atende. Eu não tenho paciência de seguir na pesquisa. Eu sou assim, é meu jeito e tal. Mas 40% da população faz a mesma coisa. Tá? Então, e aí depois vem o processo de expansão em venda que eu vou explicar para vocês depois. Mas qual é o próximo passo? Né? Quando eu falo de Leadify, usando isso, a gente falou de dados, né? A gente acabou de lançar para vocês a opção produtos, que tem o ranking de todos os veículos a partir da interação das campanhas. Isso é um dado fundamental. Eu estava falando com um cliente ontem, o segundo veículo que teve mais lead foi um F-150, que não é comum, que é um carro caro. Eu falei, olha, tá vendo? Parece que é um carro difícil, mas você está tendo muito interesse nesse carro. Então, talvez pegar esse carro no trading faz sentido, porque as pessoas estão querendo. Isso aqui é um dado de negócio, tem nada a ver com marketing. Quer dizer, tem a ver, mas é uma informação muito importante para você avaliar o produto. Então aqui eu tenho o ranking de todo o estoque a partir da interação das campanhas e do interesse do público agora. O que a gente vai fazer agora, né, tá conversando, é a possibilidade de gerar insights sobre isso. Teu carro já está tanto tempo no estoque. Né? Começando lá com a tabela autoavaliar, né? Tipo, ó, tá fora do preço. A média na tua região do preço é esse, está vendendo por isso, teu carro está parado, por isso está tendo menos visualização. E aí você começa a processar a informação para dar. Aí faz sentido a inteligência artificial te trazer retorno, tá? Com relação a isso. Bem, e aí eu tenho os leads, né? Qualificados por produto. Então ali eu tenho um Ford Ka e todos os leads desse Ford Ka, desse aqui, ó. Tá? K 1.5, Sigma, Flex, manual, você clicar, você vai ver esse carro, tá todos os leads dele. Então, você quer vender o carro, você vai clicar e ligar para essas pessoas. Aí eu sempre brinco, né, com os clientes, só que só um vai comprar e os outros, você vai ligar e oferecer outro carro, outro hatch, outro carro. Essa é a lógica do processo, né? E aí, o lead qualificado, né, como a gente... E isso é importante para chegar na parte final, que é, tem uma data... Olha que interessante, o cliente falou, quero conversar pelo WhatsApp, escreveu, ele digitou um 2008 e ele converteu num 2008. Quer dizer, esse lead quer o carro. Ele escreveu, ele disse, ele mandou os dados. Beleza. Qual seria a próxima etapa com relação a esse processo? Que nós vamos lançar? A entrega do lead score a partir da classificação do lead na etapa de compra da experiência dele. Então eu tenho aqui, eu monitorei o lead. O que é um lead monitorado? Ele é só um código. O Marcelo passou, mas eu não sei quem é o Marcelo. É um código. Mas eu estou ligado nele. Imputei o cookie, estou rastreando. Beleza? Entendi a origem, eu atribuo.
Se ele demonstrou interesse no produto ou converteu, ele é um interessado. Faixa amarela, é um lead, ok, ele está interessado, é tudo que eu sei sobre ele. Mas aí, esse lead entregou todos aqueles dados que eu mostrei para você no seu CRM. Cara, qualificado, perfeito. Fechamos o ciclo aqui do lead qualificado. Mas aí tem uma etapa agora que a gente começou a testar, o lead verificado. São as campanhas de meta que eu mando um SMS para o usuário para ele confirmar o telefone dele, porque aí não tem como dizer que esse telefone não funciona. Irmão, o cara viu o teu carro, clicou no anúncio, abriu um formulário, botou o telefone, apertou, recebeu um SMS, copiou o número, colocou lá, confirmou e mandou para sua infraestrutura. Você vai me dizer que esse número não funciona? Me desculpa. Eu tenho todos os dados aqui, está provado. Então, depois de verificado, eu tenho ele processado no nosso servidor como adquirido e depois eu posso conectar ele como engajado, que é a próxima fase. Ele tem interesse recorrente, ele voltou no site, ele converteu em outro veículo, ele interagiu numa outra campanha de outra plataforma. Esse cara ele tá convivendo com você online, ele está ali, ele ficou sonhando com o carro, ele entrou 4 vezes no site. Eu estou coletando todos esses dados e eu estou construindo o perfil desse lead. Essa coleta a gente já faz. E aí a fase final que nós vamos testar agora é o vendido. É receber do DMS a venda, para a gente cruzar com os dados e falar, esse é seu ROI. Esses leads, fazer isso automático. Então, nós vamos começar a testar agora a automação disso, automático. Eu recebo esse dado e falo, tá aqui, velho, isso foi vendido. Não precisa nem me falar, eu vou lá no seu sistema, pego o faturamento, cruzo com a base de leads e já te mostro. Vou falar o que foram vendidos, os que foram potencialmente vendidos, né? Tem o mesmo sobrenome, o mesmo telefone, nome diferente, mas mesmo endereço. E aí você aumenta a percepção de conversão, porque a gente tem uma falsa visão, né? Porque às vezes eu converto e compro o carro no nome da minha mulher. Tudo bem. Então, vamos tentar trazer isso para o mais próximo possível. E aí eu classifico o lead para vocês dentro dessa ordem. Qual o mais legal? Ora, eu tenho o nome, o telefone, o dia, a hora, a plataforma, o carro, o interesse, onde convergiu, quais são os pontos e tal. Eu não poderia, então, automaticamente, para um lead que está qualificado e verificado, mandar uma mensagem automática falando, oi fulano, tudo bom? Já comprou seu carro? Estamos à sua disposição aqui. E temos outras opções parecidas. Automático. Você não precisa fazer nada. Esse é o passo que nós vamos dar na Leadify. É a comunicação pós-lead, porque a gente não quer ser só uma geração de lead, a gente quer ser uma estrutura de inteligência artificial que vai trabalhar o lead, classificar o lead e se comunicar automaticamente com o lead. O que você precisa fazer? Nada. O sistema vai lá, pega o estoque, bota, vai, atrai, converte, tal, entrega no CRM, recebe, tal, nananana. Nós não somos CRM, não queremos ser um CRM. Eu sou um gerador de lead que vai qualificar isso do ponto de vista do marketing. Eu não vou classificar esse lead do ponto de vista de outro... Meu olhar é o marketing digital. Eu vou classificar no funil de vendas, no funil de compra do cara, onde é que ele está posicionado. E aí eu vou criar uma comunicação automática que vai levar ele para o próximo step dentro dos dados que eu tenho, que eu coletei, das campanhas que foram executadas. E claro, se tiverem outros canais, outros sistemas que a gente pode integrar, a gente enriquece ainda mais e empurra esse cara para a próxima etapa. Eu vou ajudar o vendedor a vender. Automático, cara, recebeu um e-mail. Pô, recebi um e-mail aqui da V12, recebi um e-mail, né, da Barigui. Automático. Oi fulano, tudo bom? Obrigado pela sua conversa. Isso o CRM nem precisa se preocupar. Está acontecendo, o sistema está indo. Porque a gente, como ser humano, não consegue fazer isso nessa velocidade, nem classificar desse jeito, nem mandar individualmente para cada um desse jeito. É o resumo da coisa. Quem trabalha com CRM aqui, que eu conheço vários de vocês e tal, sabe que fazer isso na unha é impossível. Ou você opera isso com tecnologia, ou você não consegue fazer. Então a nossa meta é entregar isso para vocês. Tá? O esforço que a gente fez esse ano foi a infraestrutura para que ano que vem a gente consiga colocar isso para rodar e entregar na mão de vocês. Beleza, pessoal? Alfredo, você ia falar alguma coisa aquela hora? Desculpa, velho. Tá, então foi mal, acabei perdendo. Gente, eu queria agradecer, vamos ter um pequeno intervalo e a gente retorna com o Nino na próxima aqui. Valeu? Obrigado, muito obrigado. O Brabo aqui falou, né? Eu recentemente estou mexendo com AI, né? Mas confesso que ainda estou engateando, acho que eu faixa azul ali, sei lá que faixa que eu sou. Mas o arquiteto da aceleração aí foi uma arte do GPT, inclusive. Foi, ficou bonito, eu percebi, ficou bonito. Arquiteto da aceleração. Eu queria, a Ashley, né? Ashley me pediu assim, Nino, me manda uma mini bio sua. Eu falei, puta, mini bio, vou ter que sentar para escrever esse negócio, né, cara? Aí meti no e-mail lá, mini bio Daniel Nino. Aí achei uma de 2022. Peguei o arquivozinho Word, joguei no GPT, falei, GPT, chat, eu chamo ele de chat. Eu preciso atualizar minha mini bio, fazer um evento, sair da autoavaliar, a empresa foi vendida, agora eu criei a new web e tal, e eu preciso criar inclusive um nome para mim, eu não quero ser
fundador, CEO, CSO ou qualquer coisa disso, eu preciso de um nome diferente. Então ela não só escreveu a MiniBio, como tem a versão em inglês e também criou aí essa arquiteto de aceleração. Aí você me disse... Não, ficou maneiro. Não, achei super justo, arquiteto de aceleração. Junta velocidade, piloto, né, estratégia. Eu acho que o bate-papo que a gente decidiu construir, eu conversei com o Nino ao longo da semana e nos últimos dias também para a gente poder montar, está muito ligado também, eu acho que é uma dor que a gente percebe em lojistas e concessionários que, em geral, não necessariamente é o orçamento, é o direcionamento disso, a estratégia aplicada. Então a gente até falou, não é falta de grana, é falta de direção. E eu falo isso por quê? Porque semana passada na Fenalto, Nino, eu conversando com um lojista, 30 carros, vendia 10 carros por mês, relativamente pequeno, e ele gastava 15 pau de digital. É muita coisa. É um orçamento considerável para o giro, para a margem e tal. Então você fala assim, as pessoas estão investindo. Tá? Em geral, se você soma os volumes de investimentos dos nossos clientes, muitas vezes de concessionárias, eu não estou falando só no tráfego pago, estou falando de portal e etc. Do universo digital, é muita grana. Muita grana. E aí, Nino, o que eu queria, assim, da tua jornada no automotivo, você visitou tudo que é concessionário do Brasil, conheceu todo mundo. Como é que você enxerga essa questão da direção versus o orçamento e onde você sente que é o maior desafio nesse processo? Então, é engraçado isso, né? Porque a minha primeira jornada empreendedora, eu tenho 45 anos, comecei com 22 e foi no e-commerce. Né? Então, eu montei um e-commerce de cosmético em 2002, 2003. Então, eu peguei o começo do que a gente chamava de link patrocinado ali, né? E basicamente o pouco do sucesso que eu tive como e-commerce foi aprender a fazer link patrocinado no Google em 2003, né? Era uma plataforma, nem no Brasil o Google estava, a plataforma era toda em inglês e tal. Mas eu nascia naquele mundo onde tudo era mensurável. Ou seja, para cada real que eu colocava no Google, eu sabia exatamente quantos clientes estavam entrando no meu site, o que ele estava comprando. Então essa foi a minha escola, né? Uma escola forçada, mas eu aprendi ali. Quando eu saí desse negócio ali em 2011 e fui para o automotivo, que a gente foi ali criar o autoavaliar, na verdade assim, não foi nem criar o autoavaliar, né? A minha primeira empreitada no automotivo foi justamente no marketing digital. Tentar levar o Google, na verdade, tinha uma iniciativa global de fomentar mais a vertical automotiva e a ideia nossa naquela época era fazer o marketing digital em concessionária. E as minhas primeiras experiências ali, vendo os sites das concessionárias e vendo como é que eles anunciavam, eu caí da cadeira, né? Porque era uma coisa medonha os sites de concessionária. Não que hoje sejam maravilhosos, mas assim, naquela época era muito feio. E aí a gente tentou trazer uma empresa americana para cá, que já tinha uma plataforma integrada ao Google, ela já fazia os anúncios automaticamente e tal, então já tinha uma coisa ali funcionando. Então, o que eu vejo hoje é que o dono da concessionária ou o lojista é tipo o passageiro da agonia, né? O cara coloca um dinheiro lá, a gente tem as estatísticas aqui, 15 mil, 30 mil, tem loja que coloca 50 mil reais por mês, né? No Google, em Facebook e tal, senta e reza para ver se o lead chega, né? Não tem métrica, não tem inteligência por trás disso, né? Então, é muito dinheiro. É que o ticket médio do carro, ele é alto. A margem percentual pode ser baixa, só que a margem em reais é alta. Mas você fala assim, se eu vender um carro eu ganho 10 mil reais. Então o que é 50 mil? Mas 50 mil é muito dinheiro no marketing digital. Então, a minha visão, que foi um pouco da visão da Autoavaliar também, né? A Autoavaliar, a gestão de usados em concessionária, quando eu falo da avaliação, da precificação, do que comprar, do que vender, como vender, ela era uma gestão descentralizada, né? O grupo às vezes tinha 10, 15, 20, 30 lojas e ele fazia isso de forma descentralizada, não tinha uma estratégia do grupo econômico, né? Cada avaliador, cada gerente, cada vendedor tomava a decisão baseado na experiência dele ou baseado no dia a dia ali dele, né? E a gente entendeu que
isso tinha muito mais relevância quando a gente centralizasse, né? E se você centralizar a operação de usados no que tange a tomada de decisão e o que pagar, e o que comprar, e o que vender e como vender, traria muita eficiência para o processo. E a Autoavaliar, ao longo desse tempo, criou dados e estatísticas para poder embasar essa tomada de decisão. Então, hoje, essa mesa centralizadora ou esse departamento centralizado que a gente fala, ele usa dados reais, transacionais, estatísticos do mercado, da região, do Brasil para tomar decisão do que comprar, do que pagar, e como comprar e como vender. E eu vejo esse mesmo movimento migrando para o mercado de marketing digital, né? Porque hoje também, geralmente, o marketing digital das concessionárias da loja, geralmente o lojista ele é sozinho na operação, ou ele tem, difícil você ter um grupo de lojas, né? O cara tem 2, 3 lojas, sei lá. Quanto que é o maior lojista tem o quê? 3 lojas? Eu não conheci, acho que o Marco... 4 ou 5 no máximo, o resto é shopping, né? Aí é outro então, perfil. assim, só que o dono da loja, geralmente, ele é um cara operador, ele tem um monte de coisa para fazer durante o dia, né? Então, ele joga o dinheiro lá no marketing e espera o lead cair e fica ligando para os vendedores ou para o cara do CRM para ver se está vindo lead, né? E ele, no final do dia, se ele está colocando, tipo, num WebMotos da vida, tem lá um dashboard, aí ele fica vendo a agência que está fazendo no Google. Então, assim, é muito solto, né? A concessionária é pior ainda, porque aí geralmente os grupos são grandes, né? De 10, 15, 20, 30, 50 lojas, e cada loja está fazendo uma estratégia diferente, né? E o dealer ou os acionistas ali só sabem que tem uma verba XPTO para investir e tem que vender X carros, entendeu? Mas se eventualmente ele podia fazer esses mesmos X carros com metade do dinheiro, ele não consegue saber, ele não consegue fazer essa conta, né? A gente está falando do mercado hoje eu estou estimando, né? Eu estou tentando fazer essa conta, é difícil, mas a gente está falando em concessionárias e lojas, um mercado de mais de 1 bi, 1,5 bi por mês de investimento em marketing digital. Se a gente falar aí de 40, 50 mil lojas, concessionária, cada uma botando 20 mil reais por mês, assim, deixa o dinheiro que tem na mesa hoje. Vou dar um exemplo prático, né? A gente tem uma fatia muito pequena do mercado, né? Tanto a Litify quanto a C7, a gente gerencia, sei lá, 16 milhões ano. É uma empresa pequena. Então, assim, isso, a gente tem uma fatia, né? Agora, por enquanto. Mas você imagina o quanto que é o valor total investido no mercado, que você falou. Não tenho dúvida que é nessa casa, porque é muita grana mesmo que é investido. Ô Nino, quando você olha para essa questão da centralização, quando você percebeu, então, assim, queria te ouvir na sua experiência de gestor lá no Autoavaliar, como é que você percebeu, cara, eu preciso centralizar processos, eu preciso organizar isso? Quando é que bateu na porta? Você falou, cara, eu preciso tomar uma decisão para centralizar processo, oferecer a centralização para o meu cliente, mas eu também preciso melhorar a minha gestão centralizando coisas. Como é que... Cara, na verdade, assim, a gente não teve isso não estava no PowerPoint, né? Isso não estava no plano de negócio inicial da Autoavaliar. Nunca está, né, no nosso plano. A gente vai, acho que essa é a grande beleza das empresas que nascem assim, que a gente vai entendendo a real necessidade do mercado, a real necessidade do cliente e vai se adaptando, né? Para entregar para ele o que a gente, no final do dia, acreditava. Então, o Autoavaliar nasceu, ele era um portal B2B para vender carros de repasse. Então, carros que a concessionária compra para poder viabilizar a venda do zero e que vendia para um revendedor, para um lojista, né? E essa venda ela era 100% analógica, geralmente muito regional, né? Então, a gente entendia que tinha uma oportunidade de nacionalizar isso, né? Por que não um cara do extremo sul do país comprar um carro de um concessionário em Recife, né? Sem ter que viajar para Recife, né? E existia muito isso, né? Os lojistas do sul viajavam, passavam 3, 4 dias em São Paulo comprando carro, por exemplo. É um custo absurdo, né? De viagem, etc. Então, a internet já poderia fazer aquilo na época. Então, começou assim. E também para criar processo, para dar mais compliance na operação, dar mais gestão, processo, etc. E aí, convivendo com as concessionárias e com os lojistas também, entendendo a necessidade do lojista, a gente viu que o processo de precificação, de gestão, a decisão do que comprar e o que não comprar, do que comprar e do que não comprar, era muito subjetiva, né? Então, o avaliador na ponta, ele, pela experiência dele, ele decidia isso.
E não necessariamente ele estava certo, até porque ele não tinha as informações, às vezes, de uma outra região, por exemplo. Um exemplo clássico que a gente tem lá, que eu usava inclusive em apresentações, Citroën, na época era C4 Palas, né? Era faz tempo. Mas era um carro temido em São Paulo. Ninguém comprava o carro, tal do carro, entendeu? Mas em Santa Catarina era um carro que era valorizado. Então, assim, era um carro que em São Paulo ninguém queria, mas em Santa Catarina queria o carro, né? Então, por que não o dealer em São Paulo comprar esse carro e botar na autovalhar e vender, né? E vendia muito rápido, inclusive. Então, casos como esse tem um monte, né? Então, foi aí que a gente entendeu que como que você cria uma célula de inteligência do departamento de usados para que ele opere de uma forma precisa, no sentido de usando dados e inteligência para tomada de decisão. Porque a consequência disso, o que é? Ele vende mais carro zero, ele compra mais carro usado, ele ganha mais dinheiro, a margem aumenta e tudo flui, né? Então, assim, estatísticas básicas, assim, eu cansei de perguntar para dono de concessionária, assim, cara, quantos carros zeros você vende e quantos carros usados você vende? Né? Mercado americano, benchmark mercado americano, inclusive são grupos listados na bolsa, então eles têm os reportes que você pode acessar lá e ver. Geralmente um dealer top americano, ele vende para cada 10 carros novos que ele vende 12 usados. Eu não conheci nenhum grupo no Brasil que faz isso, não conheci. Se alguém conheceu, me mostra. Eu ainda não vi. Quando eu comecei com o autoavaliar, se o cara vendia 2 carros usados para cada 10 zeros, já era bom. Já era bom. Hoje, a gente tem grupos que vendem, de cada 10 zeros, vende 7, 8 usados. Isso eu já vi. Né? Então, existem operações assim, e operações que, assim, para o cara chegar aqui para vender 10 zeros e vender 10 usados, é anos de trabalho. De trabalho por quê? Porque não é só o autoavaliar, não é só a plataforma, é gente, é processo, é gestão, é acompanhamento, é dados, é alinhamento, é a cultura da companhia, é tudo alinhado para poder acontecer. Então, eu acho que a mesma visão que a gente está trazendo para o marketing agora, para poder você vender mais com menos e ter inteligência nisso, é só criando essa inteligência, essa célula, e eu sei que a Leadify está nesse rumo para ser essa plataforma que vai trazer esse embasamento para o dealer. Você tinha falado sobre centralização de processos, né, no marketing também ontem. Você falou, cara, eu acho que boa parte tem que ser centralizada, quase tudo tem que ser centralizado, no sentido de eu ter um canal que eu tenho os dados, as informações, o controle, eu sei o que está acontecendo, que é um pouco do que o dealer faz quando ele usa o autoavaliar, ele centraliza a operação como canal de repasse. Qual a grande vantagem desse processo, considerando, assim, eu até imagino a resposta aqui, mas eu acho que é legal trazer. O Vitor falou de dados, né? Falou muito assim, de dados e a gente tentei mostrar também para vocês um pouco de como que a gente está recebendo esses dados, processando esses dados para dar o próximo passo. Qual é o próximo passo assim, para um lojista e para um dealer que quer pensar com a centralização operacional? Como é que você olha para isso? Assim, o que você imagina? E não só o marketing, mas em geral. Cara, como é que eu consigo ter uma visão de gestão que eu tenho isso centralizado, independente da função que você tem na operação? A primeira coisa é a plataforma, né? Ele precisa de sistema, ele precisa de tecnologia para fazer isso, né? Sem tecnologia, isso é impossível, né? No caso da operação de usados, você hoje... Inclusive, o dealer hoje ele pode no autoavaliar, ele pode criar as regras dele. Então, por exemplo, ele tem lá 20 lojas. Cada loja tem 10 vendedores, mais ou menos. 10 vendedores por loja? Tem 10 vendedores. Então, são 200 vendedores. Né? Qual que é a performance de cada vendedor? Em venda de zero, venda de usado, em captação, em margem. E ele pode criar metas ali e o sistema pode gritar para ele que, cara, se esse cara baixou 5% a taxa de captação, eu tenho que chamar ele para conversar, por exemplo, né? Para entender o que está acontecendo. Né? E você pode isso no nível loja, grupo, loja, região, vendedor, avaliador, marca, enfim. Então você consegue... E cada grupo vai desenvolver a sua gestão, cada grupo tem as suas metas específicas, né? Tem um que olha mais para a margem, tem um que olha mais para volume, tem um que
faz questão de trabalhar o usado da própria marca, né? Então depende da estratégia que ele tem. Quando a gente vai para o marketing, qual que é o KPI que a gente está olhando? O que a gente está colocando, né? A gente está olhando, bota 50 mil reais lá e vende tantos carros, tá? Mas e aí? O carro que eu anunciei no portal X ou no Google tal, será que era o melhor lugar para colocar esse carro? Esse tipo de carro converte mais aonde? Ele converte mais rápido em qual canal? Eu vou colocar o carro em todos os canais para testar? Não, é onde a Leadify vai chegar. A Leadify vai ter dados o suficiente para conseguir tomar essa decisão para o dealer, né? A gente vai saber aonde colocar, por que colocar e saber que aquele canal vai converter mais rápido, né? Ah, mas o anúncio, o texto tá ruim. Tá ruim. É chato fazer, né? Se a gente tem um grupo grande com 2.000 carros anunciados, cada carro tem uma história. Não tem 2 carros iguais. Não existem 2 carros usados iguais. Não existe. Eles podem ser semelhantes, mas cada carro usado tem uma história. E essa história tem que ser colocada no anúncio, né? A gente compra história. Todo mundo compra uma história, né? A venda é uma história. Então, você entra no portal, tá lá, Grupo Nino Veículos, 50 anos de mercado. Eu não quero saber do grupo, eu quero saber do carro. E geralmente o anúncio tem a história da loja e não do carro, né? Aí o lojista coloca o boi de piranha. Ah não, vou colocar um carro aqui, nem tem no estoque, hein? O carro não existe, mas ele coloca o boi de piranha para gerar lead. Mas peraí, eu vou gerar lead para quê? Para enganar o cliente? Então a gente está enganando o cliente na internet, é isso que a gente está fazendo. E você acha que hoje a gente engana o cliente na internet? O cara dá 3 cliques e sabe tudo, sabe o carro, sabe mais que o vendedor inclusive do carro. Então assim, é nesse sentido que assim, como que eu posso deixar como grupo, como empresa, entendeu? A minha marca se posicionar na frente, eu nem sabia o que está acontecendo. Não sei. Então se eu tenho hoje um grupo de 10 funcionárias, ele não sabe o que está anunciando. Ele não sabe. E ele está colocando um grupo de 10 lojas. Se você botar 30 mil por loja... não sei se 30 mil por loja, mas um bom orçamento, é um investimento. 200 mil reais por mês? 100 mil reais por mês. Né? E é a sua marca que está lá. Então, é essa visão que a gente está trazendo para o negócio. É isso que a gente vai começar a falar mais com os clientes, entendeu? Da importância que é levar o marketing mais a sério e não de pagar um boleto de Google e web e deixar lá ver o que vai acontecer. Eu acho que, assim, conhecendo as pessoas que estão aqui, né, eu estou em contato com a maioria delas, são pessoas que realmente têm interesse e são pessoas que têm uma visão de marketing, acho que já mais... E aqui é um bate-papo, tá, gente? Se quiser levantar a mão, perguntar, comentar, cara, isso aí. Por favor, acho que a ideia era essa. Então, Nino, faz uma palestra. Eu falei, puta, cara. Ele falou, eu quero bater um papo. Eu falei, beleza, então vamos bater um papo, tá tudo certo, né? Eu quero conversar. Mas eu acho que conhecendo, acho que a maioria das pessoas tem esse senso, mas onde é que você acha que existe que se subestima? O que é subestimado do ponto de vista do marketing? Assim, que você fala, cara, a galera não subestima isso aqui é tão importante, porque eu acho que em algum momento no Autoavaliar você deve ter percebido uma brecha que, cara, a galera está subestimando isso. Não está levando isso em consideração. Onde é que você consegue ver uma janela onde as pessoas subestimam alguma coisa nesse ambiente? Eu acho que é legal ver assim, a tua visão. Eu acho que a palavra não é subestimar. Eu estava conversando exatamente com o Carlos aqui agora, no coffee. É conhecimento. Ele não sabe. Então, a pessoa não sabe o que ela não sabe, né? Ela não sabe, entendeu? Não tem como. Então, por exemplo... Não sei o que eu não sei. Eu estava explicando para o Carlos, né? No processo de venda do Autoavaliar, eu fui conversando com muitos donos de concessionária, com diretores e tal, e eu fui fazendo um mapa mental do perfil dessas pessoas, né? E por exemplo, então eu criei uma matriz que era o seguinte. Então você tem tudo começa no dono da concessionária. Tá, ele é um sócio operador ou ele é só um sócio? Ele está no dia a dia da operação? O acionista, sim ou não? Né? É o acionista, porque grupos de concessionária muitas vezes tem vários negócios, né? Então não necessariamente ele é o dono e ele opera. Ele pode ter um sócio minoritário que opera, mas a decisão é dele. Então assim, ele está no dia a dia, sim ou não? Aí depois embaixo, no caso do Autoavaliar, né? Ele opera seminovos. Tinha grupo de concessionária que não operava seminovos, ele passava 100%. Tá, sim ou não? Ele gosta de usado? Ele gosta de carro usado? Porque tem cara que não gosta.
que historicamente só tomou prejuízo, não deu certo. Você falava de carro usado pro cara, o cara fazia, sai fora, não quero nem falar com você. Esse negócio não presta, não dá dinheiro. Eu falei, como não dá, meu? Teu vizinho aqui tem uma loja com 200 carros, ele vive do quê? Se ele vende carro usado, né? Então eu fui criando essa matriz, porque para cada perfil, para eu poder vender o autoavaliar, ele desliga sozinho, ele não gosta de mim. Ele vai estar com raiva de você. Para cada perfil, para ele poder entender, eu tinha que falar de um jeito diferente. Eu tinha que vender de um jeito diferente. Né? O que fisgava cada um deles era diferente. Entendeu? Eu sabia onde ele ia chegar. Eu sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha que centralizar, ele tinha que criar processo, ele tinha que trocar pessoas, ele tinha que ter gestão, ele tinha que fazer uma série de coisas. Né? Mas, para alguns eu podia falar isso no dia 1, para uns eu tinha que falar isso 6 meses depois, 1 ano depois, entendeu? Tinha uns que até hoje não entenderam, são poucos, mas tem. Então, assim, é conhecimento. E aí a gente entendeu na autoavaliar que a gente tinha um papel de educar, de falar sobre o tema. Tanto que você pode ver que nas feiras que a autoavaliar participa, você inclusive palestrou lá na Fenalto semana passada. Fenalto, a gente teve uma decisão estratégica que a nossa participação nos eventos, ela só fazia sentido se a gente fosse falar. Eu tinha que ter um palco para falar. Tinha que ter um palco para falar de captação, como é que faz, quais são as melhores práticas de avaliação de carro usado hoje. Como é que, todos os carros... Quer ver uma coisa simples? Simples. A gente falou assim, cara, para poder vender carro no B2B tem que ter carro com laudo cautelar. Só que, cara, em 2015, 2014, quando eu falava isso para o meu consultor, ele queria matar. Porra, Nino, você tá louco? Você sabe quantos carros eu repasso? Eu falei, isso aí, 100 carros, Vou gastar, R$200 de laudo por carro para botar no autoavaliar. Eu falei, vai, cara, você acha que o cara lá de Guaporé vai comprar um carro em Salvador como? Ele vai olhar para tua cara, não sabe nem quem você é. Você pode ser o maior empresário da cidade aqui. Em Salvador todo mundo te conhece. Guaporé você não é ninguém. Guaporé você não é ninguém, cara. Né? Você precisa colocar laudo nos carros. Então, isso é uma coisa que demorou anos para a gente conseguir convencer o mercado de que para poder vender de norte a sul, de leste a oeste, tinha que botar um laudo cautelar no carro. É simples, né? Mas há 7 anos atrás, 8 anos atrás não foi tão simples. Então, assim, eu entendo que o papel é esse papel educacional, de conhecimento, de trazer a visão que a gente tem, casos reais que já existem hoje, né? Não estamos falando aqui de futurologia, não. Já existem, e como que a gente leva isso para o mercado, como é que a gente mostra para todo mundo como é possível fazer de uma outra forma, com mais autonomia, com gestão, realmente pilotando o carro e não botando no piloto automático lá e rezar para que e gastando dinheiro. Né? Virar o jargão que a gente está usando aqui, virar o passageiro da agonia. Passageiro da agonia. Beleza, vou botar gasolina aqui no Fórmula 1, acelera aí, vamos ver o que dá, entendeu? Eu vou bater que nem o Bortoleto. Não, muito bom. Acelerou demais. Não, excelente, eu acho que ficou claro e eu queria aproveitar para abrir para quem quiser fazer uma pergunta. Né? Pode levantar o braço aí, alguém quer perguntar alguma coisa para o Nino, trocar uma ideia, tirar uma dúvida. Vamos falar de corrida, então. Não, vamos falar de corrida. Não, tem um lance que o... Inclusive vai ter a etapa, que eu não sei quem é de Brasília aqui, vai ter a etapa final da Stock Car aqui. Esse final de semana. Reinauguração do autódromo. É uma pena que a gente não vai correr. Eu corro na Turismo Nacional, que corre junto com a Stock. Não sei, é gratuito. Se eu tivesse, eu teria. Esgotou? Mas a gente corre com a Stock, mas a gente não veio para Brasília, infelizmente. Mas vai ter a etapa em Interlagos, que é do final do ano. Agora, dia 13 e 14 de dezembro. Legal, muito bom. Pessoal, só para dividir, eu acho que é muito legal ter a experiência, acho que do Vitor, do Nino com a gente, porque são gestores que levaram os negócios a um patamar muito sensacional. Né? Eu acho que a possibilidade que o Vitor teve, né, de poder fazer um negócio e vender para o iFood, e o Nino depois com autoavaliar, né, uma operação com a Stellantis, são grandes companhias, isso mostra o potencial de construção de negócio que eles tiveram, a visão de gestão que eu acho que é muito rica. Né? E um dos pontos que eu vou retomar aqui, aproveitando, que foi
que eu fico de cara, porque a visão que eles têm, eu conheci o Nino numa pescaria, né? Aproveitando aqui falar. Pescaria de lojistas. Tentando pescar. A gente foi pescar, não conhecia ele. O cara falou, tem um piloto aí, o Belo tava lá e tal. A gente se esbarrou ali, e aí eu gosto de corrida, evidentemente, fui conversar com ele. E na época a gente estava no protótipo ainda do que seria a Leadify. E aí eu expliquei para ele. Ele falou, não, você não vai fazer isso. Tipo assim, eu quis fazer isso em algum momento, né? Lá, quando foi a primeira iniciativa. Não, repete aí o que você vai fazer. Não, você vai fazer assim e tal, pegar o estoque, anunciar, não sei o quê, pegar o lead e tal. Ele, cara, não é possível. E dali para frente a gente acabou ficando amigo, né? Porque ele falou assim, não, senta aí e me conta o que você faz. Eu lembro até hoje. Eu sentei, não, a gente faz assim, assim, assim. Ele, não, você não vai fazer isso não, cara. Não é possível. Eu queria ter feito isso, eu tentei fazer isso e tal. Ele ficou assim... Que foi aquela empresa americana. Exatamente. No começo do meu papo, era exatamente aquilo. Quando eu vi lá nos Estados Unidos, a Dealer.com, em 2011, ela já tinha... na verdade, ela vendia o website para funcionar e embedado na plataforma de website, o dealer ele selecionava quanto ele queria gastar de dinheiro, ele selecionava o público dele, o raio na geolocalização, e quanto ele queria investir. E ele dava ok, e a plataforma automaticamente pegava o estoque, anunciava, tal. E eu falei, nossa, isso aí é fantástico, né, meu? No Brasil nunca teve, né? E, pô, a pescaria foi o quê? 2021, 22, sei lá. Foi 21. Depois da pandemia? Foi no meio da pandemia, 22, isso que eu te falando foi em 2011 que eu vi isso. E de lá pra cá, eu nunca vi nada. Aí esse cara chamou e falou, eu vou fazer. Eu falei, não vai fazer. Mas você está integrado com o Google mesmo? Como é que você integrou com o Google? API. API. Mas, cara, eu conhecia as APIs, né? Aí eu falei, caraca, meu, então vamos conversar porque tem esse negócio aqui vai longe, entendeu? E cá estou. Não, muito bom. Eu acho que a visão de... Eu acho que tem alguns pontos que eu resumo aqui do que você trouxe, que é ter clareza e centralizar processo para você ter dados. Eu acho que isso é um ponto que você deixou claro aqui, que eu acho que é importante. A outra questão é não subestimar esses dados, né, e buscar conhecimento para você entender essas informações e aprender e poder realmente se aprofundar. Eu ouvi essa frase, eu até falei, sabe, do que a gente não sabe o que a gente não sabe, né? Quando a gente não sabe, não tem o que fazer. Então, às vezes, você não consegue nem achar o problema que você não sabe. Né? Então, você ter ferramentas que podem te auxiliar, você ter racionalização no investimento. Eu estou falando de maneira geral, no negócio, tá? Não estou falando só do marketing, estou falando como empresário, você ter racionalização de onde você aporta esse dinheiro. E, ao mesmo tempo, você conseguir tomar decisão a partir disso, eu acho que isso muda o patamar do gestor e do negócio, né? Porque isso ajuda a pessoa a direcionar melhor a sua operação, mas demanda um esforço pessoal para isso, né? Não, demanda esforço e foco, né? Então, assim, o que eu vejo, no caso do lojista, não, porque o foco dele é vender o carro usado, né? Então, ele tem uma dedicação e uma exclusividade naquele negócio. A concessionária não. A concessionária ela tem vários negócios ali dentro, né? Ela tem o carro usado, quer dizer, tem o carro zero, tem o usado, tem pós-venda, tem seguros, tem consórcio, tem uma série de coisas, né? E você começa a ver um movimento, né, por exemplo, de grandes grupos montarem a sua marca de carros usados, né? Então isso está acontecendo. Então, eu acredito que essa é uma grande tendência no meu ponto de vista e que vai fazer com que ele foque naquilo. E é um cara que tem poder econômico e a hora que ele focar direito, ele vai ter muito sucesso, né? Então, é isso. Eu acrescentaria na sua conclusão, ter muito foco e determinação, né? Para poder fazer essa mudança. E toda mudança, ou na verdade não é mudança, né? Repensar um modo de fazer uma coisa que relativamente está dando certo, né? Estou aqui, tô na estrutura, tal, ganho dinheiro, o que eu vou fazer diferente, né? Mas, se a gente pode fazer diferente, melhor e crescer, por que não, né? Então, a gente se provocar nesse sentido de que tem muita coisa para fazer, né? Se você pegar os ganchos que o Vitor deixou aqui para a gente de AI, é impressionante, absurdo, né? O que a gente pode fazer, que a gente pode otimizar o nosso dia e talvez o trabalho repetitivo que a gente faz com AI e que só alimenta o que a gente está falando aqui, é impressionante. Então, é isso. Pessoal, queria agradecer ao Nino, agradecer. Passa rápido. Passou rápido, cara. A gente tem, aí ó, tem 5 minutos? Ainda tem mais 5 minutos ainda. Faz aqui pra gente, ó. Ótimo.
está vivendo um movimento inédito, né? Essas chegadas de marcas chinesas. Eu estava conversando contigo da C7 sobre isso. Não tem na história do Brasil tantas marcas ao mesmo tempo de uma só vez, né? Não. A gente viu ali Hyundai, né? A dificuldade dos coreanos serem aceitos há décadas atrás, né, e tal. E como é que você vê isso hoje, cara? Você falou aí agora da zona de conforto, né? Acho que agora muita gente está sendo empurrada para fora dela, né? Como é que você enxerga esse momento inédito que a gente está vivendo aí, com a sua experiência de anos no mercado, dos dados que você viu do autoavaliado, que você teve acesso até quando você estava lá? Sua impressão é muito importante, eu acho que pode dar norte para muita gente que está aqui hoje. Valeu. Não, é boa. É um bom ponto, porque na verdade só sustenta tudo que a gente está falando aqui, né? Então o Brasil hoje tem uma capacidade instalada de 5,5 milhões, tá? De produção, né? As chinesas, elas estão entrando geralmente pegando uma fábrica ociosa, ou fazendo parcerias ou joint venture com uma montadora local, como a Aurélio falou. Por causa da Caoa, né, por exemplo. A Caoa, a Renault, com a Geely agora, a outra que pegou a fábrica da Ford, a outra pegou a fábrica da Mercedes. Flip Motor. E então, o pico do Brasil foi, se não me engano, foi em 2011 ou 2012. A gente vendeu 3 milhões e 600 mil carros. De lá para cá só caiu, né? O limbo foi na pandemia com 1 milhão e meio, se eu não me engano, e agora está 2 milhões e meio, 2,600, uma coisa assim. Assim, a gente está longe do pico que a gente teve há 13 anos atrás, 15 anos atrás, né? Só que com quantas marcas novas? Sei lá quantas marcas novas. Então, assim, na verdade, está fatiando. Então, a fatia do bolo para cada uma está ficando cada vez menor, né? E os produtos, cara, tem uma qualidade absurda. Eu falo que eu acabei de comprar assinar, eu não comprei, eu assinei um BYD, né? Cara, é impressionante a qualidade do carro, né? Na hora que você compara com um carro de mesmo valor e segmento de uma marca já estabelecida aqui no Brasil, né? Um outro ponto que eu achei relevante, cara, o salão automóvel, cara, a Volkswagen não estava lá. Nem a Chevrolet? A Chevrolet não estava lá. Nem a Ford. Nem a Ford estava lá. A Auto Latina só foi a Fiat. Aí você fala, como não estão? Cara, salão automóvel. Não, acho que a Ford estava, não lembro. A Stellantis estava, as chinesas todas estavam. Né? As tradicionais de luxo, nenhuma. Porsche, BMW, Audi. Nenhuma. E das 4, que é a antiga Auto Latina, só a Fiat. Ford, GM e Volkswagen nem desceram. Aí você fala assim, pô, o que está acontecendo? Né? Então, realmente, eu acho que essas montadoras tradicionais estão sentindo o golpe, porque é elas que perdem o share, na verdade. Então, é difícil você perder, né? Você só perde e os outros crescem. Né? Então, aí eu fazia, então, como que eu trabalho os meus clientes, que era o que a gente estava conversando aqui com o Carlos, né? Você vai ter o cliente Volkswagen, lógico que vai. O cara é cliente da Volkswagen a vida inteira, né? E detalhe, ele está na sua base, né? Então, qual que são as estratégias de marketing que a gente está fazendo para poder reter esse cliente, né? Para poder cativar esse cliente, para que ele continue na marca. Claro. Né? Então, acho que tudo que a gente está falando aqui, de centralizar, de ter essa inteligência, de entender qual que é o meu cliente, entender qual que é a jornada dele na marca, né? A Autoavaliar tem um relatório que é muito legal, né? Que a Autoavaliar está plugada em 90% do mercado, com integração com o DMS. Né? Então a gente sabe o carro que o cliente comprou e o carro que ele trocou. Então você tem a troca da marca, né? E tem um gráfico só disso aí, né? Cara, esse gráfico agora ele é bizarro. Você consegue saber exatamente de qual marca está puxando qual marca, entendeu? Então se você tem essa informação dentro de um núcleo de inteligência, que é isso que a gente está falando aqui, do marketing, o que eu tenho que fazer para não perder mais vendas? Sei lá, eu não tenho aqui a informação de cabeça, tá? Vamos supor que a marca que mais está roubando o BYD é a Volkswagen. Então, o trading, o cara chega com o Volkswagen e está pegando o BYD, né? Então, o que eu tenho que fazer e eu sou Volkswagen, então o que eu tenho que fazer para eu não perder para o BYD? Quais são as estratégias de marketing que eu vou fazer? Com o meu cliente, ele hoje tem um Volkswagen e ele tá pulando para BYD, né? Então, eu acho que só reforça
Esse momento único que a gente vive só reforça a importância de você estar entendendo o que está acontecendo. Isso você vai conseguir entender se você tiver gente capacitada, dados, plataforma para conseguir colocar em prática essas estratégias. Carlão, para fechar. Obrigado, Guilherme. Imagina. Não, na verdade, não é nenhuma pergunta, eu só queria entender um pouquinho como é que você vê, principalmente vocês que já tiveram lá fora e contato com empresas fora do Brasil. Quando você fala de marketing digital e com o advento agora da IA e todas as ferramentas que estão disponíveis, você tem desde um cabeleireiro, um salão de beleza, daqui a pouco fazendo mídia digital, os caras faz. Tá no Google, daqui a pouco ele vai estar também no ChatGPT, todas as buscas. E eu estou vendo que esse mercado está ficando extremamente poluído, né? Porque assim, está todo mundo anunciando. Hoje o cara não consegue entrar no Instagram que não tenha 10 links patrocinados em vez de ver alguma coisa que realmente ele gostaria de ver. E como é que a gente vai lidar com tudo isso? Se está todo mundo aprendendo, se está todo mundo entrando no marketing digital, aonde a gente vai parar e como é que a gente vai conseguir achar esse cliente nesse meio? Ótima pergunta. Essa aí eu tenho um ponto de vista, mas o expert aqui é ele aqui. Não, eu vou aproveitar, é porque eu acho, Carlão, que no caso da Leadify, a gente hoje traz leads agregados das campanhas que a gente executa, mas tem um perfil, né, que a gente quer trazer o cara mais interessado naquele carro específico e a gente foca ali no fundo de funil para a gente sair um pouco desse universo, né, de topo. Mas uma coisa que até conversando com o Nino, né, a gente tem outros canais, né, a gente fala da Evo, né, que o Nino investiu numa empresa chamada Evo, que ela é uma espécie de bid, né, que você entra para cotar transporte de veículo, né, então eu vou comprar um carro em Tocantins, eu falo lá o que eu vou fazer, aí várias empresas mandam o valor, eu escolho, fecho o negócio, o cara traz o carro na minha loja, na minha casa, onde for. E ele recebe um lead que é o seguinte, quando o cara preenche, estou negociando um carro modelo tal. Mas ele autoriza a Evo, por exemplo, a distribuir esse lead. Por que eu não posso pegar esse lead, vamos dizer que ele quer um polo usado, e você tem um polo usado, eu falo, olha, esse cara está procurando um polo usado, você pode entrar em contato. Esse lead não foi gerado por tráfego pago, foi por coleta de dados a partir de um parceiro. Porque o objetivo... Lembra que eu te falei que o Google e o Meta é um canal? Por que a Evo não é um canal? Por que outros canais não podem estar ali? Você está buscando leads em outros espaços. Porque, de fato, existe uma saturação, tá? E essa saturação opera principalmente para quando você faz campanhas muito abrangentes, porque aí ela não tem especificidade. Entendeu? Agora, não tem saturação no fundo do funil, porque você está pegando quem quer de verdade. Aí é outra coisa. A briga do topo é onde você tem aquela névoa, que tem um monte de... Porque assim, a gente briga hoje pela fração de segundo que você para o dedo na tela, velho. A nossa briga é por atenção. Então, assim, o que eu vou colocar na frente do Carlão, no celular, em termos de produto, que você vai parar o dedo e você vai dar atenção para aquilo, porque essa fração de segundo é medida pela ferramenta e ela começa, mesmo que você não clique, você parou ali, o tempo que o seu dedo parou ali, ela está medindo, ela começa a buscar o seu interesse. Como é que eu atravesso isso? É tecnologia, cara. Porque se eu tenho uma API e eu recebo a informação que você está parando o dedo, que você está começando a digitar mais coisa, que você está pesquisando, que você está clicando em coisa do assunto, aí eu vou fazer um anúncio para o Carlão. É isso que a gente faz na Leadify. Porque se eu for brigar e vou setar um público, homens, 60 anos, esquece. Porque o que muda o jogo, eu conversando outro dia, até na Fenalto, eu não lembro, não sei se foi com o Belo, conversando com algum amigo, eu falei, cara, sabe qual é o rolê? Não interessa a idade, é o interesse. Não interessa o gênero, é o interesse. Aí aquele rolê que você tinha de setar campanha, homens de 30, 60 anos, esquece isso. Eu tenho que ter tecnologia para entender o comportamento daquele usuário e a partir do comportamento eu empurro o produto. Aí você acerta. Porque se você fizer campanhas abrangentes, você vai ter resultado abrangente, tudo bem, vai ter volume, mas o lead vai ser caro, o interesse é baixo. O esforço de contato é muito grande, você vê sem lead para uma venda, aí você começa a ter um trampo muito forte. Agora, gera custo. Se eu tenho uma troca de dados a partir da construção do interesse, o Vitor, vou dar um exemplo prático, ele quer viajar. Aí eu fiz uma oferta de uma viagem, ele parou o dedo, mas ele começou a seguir uma localidade,
pesquisar no Google a passagem, o Google e a plataforma começa a monitorar o interesse e avisa, olha, tem um cara aqui que eu acho que ele pode gostar do seu produto. Aí eu empurro um pacote de viagem para ele dentro do que ele está procurando. E aí não tem concorrência, amigão. Eu estou mostrando o que ele quer, na hora que ele quer, onde ele quer. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Aí você sai da névoa louca de... Por exemplo, Black Friday é o caos, cara. Eu lembro de uma data, só para fechar aqui e passar para você, porque eu acho que é importante que o Elvio lembra disso, a gente estava na C7, eu estava na C7 na época, a gente não existia, vocês eram nossos clientes, e a gente tinha Black Friday, Copa do Mundo e Natal emendado em 22. Meu Deus. E eleições, mano. Aí a primeira coisa, aí eu virei pro Elvio e falei, velho, desculpa o termo, tá, gente, a boca vai fudeu. Porque o orçamento do cliente não vai rodar, vai faltar dinheiro para os caras. Então o que a gente tem que fazer? Ou a gente antecipa a campanha de Black Friday, para não entrar no bolo, porque eu vou brigar com o Neymar, o Papai Noel, o Lula, o Bolsonaro e qualquer outra, e a Magazine Luiza, porque vai estar todo mundo brigando por essa atenção. Você está brigando com o cara que quer comprar a TV da Copa, a camisa do Brasil, o presente da namorada no Natal. É um caos, velho, é um bombardeio. O que acontece com o custo do lead? Ele dispara. A gente escreveu um artigo para mandar para os clientes, falou, cara, o porquê o aumento do custo do lead no fim de ano, porque eu precisava justificar, porque o cara não entendia. E deu janeiro, baixou, você lembra? Cara, foi um disparo, o lead custava 10 ou para 30, 40, porque custa mais caro chamar a atenção. A gente desligou as campanhas e fez só remarketing. A gente fez só remarketing. Eu falei, eu não vou fazer marketing, fazer remarketing, só vou mostrar para quem já estava interessado. Tem que apertar de novo. Ele é um timer. Eu só vou mostrar para quem já estava interessado, porque é perda de tempo tentar trazer mais gente, porque a briga tá feia. Então assim, agora, se você consegue fazer isso com tecnologia, o processo fica mais eficiente. Porque tem jeito. Bombardeio. Eu acho que a gente não vai ter um 2022 nem tão cedo, tá? Nessa sequência, que foi muito ativo por causa da pandemia. Então você teve a eleição, e aí eu peguei uma matéria, 1,6 bi injetado em anúncios pelos partidos políticos do Brasil. Todos. Eu não estou falando do A, do lado B, todos. 1,6 bi. Aí na sequência você tem Black Friday. Quem que entra na Black Friday? Você não vai brigar com a Magazine Luiza. A gente não tem tamanho para isso com Netshoes, tá? Com as Mercado Livre, a Amazon. As bet agora. Tipo assim, aí ainda tem as bet agora para o Tigrinho, para poder chamar atenção. Aí depois você fala, não, agora acabou. Copa do Mundo. Copa do Mundo brasileiro que é o quê, velho? Cerveja, televisão e churrasco. E camisa do Brasil. Você não compra mais nada. A pessoa está focada, o país está focado naquele assunto. Mas você tem que vender carro. Como é que você caça o cara que no meio dessa confusão ainda quer comprar carro? Aí quando eles falou, não, agora acabou. Aí vem campanhas de Natal. Papai Noel desceu. Então, assim, foi um ano que eu lembro que foi caótico. E era isso, assim, o custo da atenção estava muito alto. Porque a briga é de atenção. Mas se eu cruzo a atenção com comportamento, eu saio da briga aqui em cima e vou brigar no fundo do funil porque realmente quer. É o único jeito que tem, não tem outro. É tecnologia aplicada. É isso. É isso. Não, na verdade, assim, isso tudo me fez lembrar uma história que lá em 2011, né, quando eu fui na Dealer.com, e essa foi uma questão que a gente levantou lá, a analogia do cara foi perfeita. Ele falou, cara, você vai pescar, você tem um cardume de peixe lá. Então, imagina que cada peixinho é um cliente, né? Como é que eu faço para pegar esse cliente? Então, essa mídia aí, que é cara, o cara solta uma bomba lá, uma bomba grande, buf, e vê quantos peixes você mata, né? Ou você vai sniper, um por um, assim, ó, pau, pau, pau. Que é isso que a tecnologia traz, né? Você ser o sniper, achar esse cara, porque, por exemplo, não adianta eu oferecer um carro, a esposa acabou de ficar grávida, já tem 3 filhos, está indo para o 4º filho, quer comprar uma sub de 7 lugares. Tá? Esse é o cara. E eu estou oferecendo carro conversível para ele. Não vai, né? Então, como que a gente usa a tecnologia para, cara, descobrir que esse cara, que a esposa acabou de ficar grávida, tem para o 4º filho, ele precisa de um carro 7 lugares, e que eu preciso botar uma oferta de um carro 7 lugares para ele, né? E é a tecnologia que consegue trazer isso, que é essa granularidade, né? Sai desse mundo aqui em cima para ir para o coisa. Não é fácil, precisa de tecnologia, gente, gestão, inteligência, e é aí que eu acho que é aí que muda o jogo e que evolui o mercado. Só para fechar o Bené, para a gente encerrar. Uma contribuição. Está todo mundo criando anúncios, certo? Você paga Spotify, você paga Netflix, você não tem anúncio. E a gente está pagando para ser visto por anúncio. O cara vai passar no seu anúncio e fazer assim, igual a gente faz no a gente vê.
Agora, quando você cria na sua rede social um conteúdo de alto valor, aliado com tecnologia, chamando a atenção do cara, para o cara querer te assistir, aí você nem gasta. E o cara vai ficar ali, você vai ter a atenção dele, vamos dizer, mais barato. Em São Paulo tem uma loja que chama Uai Veículos, não sei se todo mundo já viu. Se alguém já viu Uai Veículos, depois você pesquisar lá. É um cara, ele é até pastor, é aquele cara que fala caipira, a loja dele é do interior de São Paulo, ele fala caipira mesmo, pior que eu. Aí ele fala, ai, vem cá, tá, não sei o que, vem cá, vamos conversar, senta aqui, papapá. E o cara vendendo 6, 7 carros por dia. Mas ele criou um canal Mas próprio. por quê? Ele vende a história. É isso. Então, na verdade, eu não estou comprando o carro, não é o Onix branco e tal. Eu estou comprando o carro do Uai, porque o Onix branco com 30 mil quilômetros tem lá no Uai, tem no vizinho, É isso aí. tem É isso aí. Pessoal, queria agradecer ao Nino. Começou devagar, mas as conversas andaram, todo mundo perguntou, foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Nino vai estar com a gente aí também à tarde, então fique à vontade para interagir. Vamos para o almoço, a gente retorna aí por volta das 12h15. Para quem não é de Brasília, vocês podem almoçar. No aeroporto tem alguns restaurantes e na 16 também, aqui... tem o Gilberto Salomão no Lago Sul e tem na 16 aqui o Dom Durica, que é um self-service super bacana, bem prático também, fiquem à vontade. A gente pode sugerir aqui alguns locais para a gente poder ir e voltar. E obrigado, amanhã foi excelente. Vamos manter esse pique à tarde aí que tem mais conteúdo bom. Obrigado, viu, gente? Valeu.